Glória a Deus, amados irmãos. Eu creio que a maioria de vocês me conhece, mas não conhecem com profundidade da onde eu vim, como eu vim. Mas eu fui um dos primeiros jovens que se converteu no ano de 1974, no início da renovação. Quem me ganhou para Jesus foi o nosso querido Erasmo e a sua esposa Gelsa, que foram pessoalmente na minha casa, na casa dos meus pais, levados por um amigo do meu pai, que viu o jeito que a nossa casa estava, o estado que a nossa casa estava, longe de Deus, longe da igreja, eu e minha irmã drogados, meus irmãos todos longe do Senhor, minha mãe longe do Senhor. E esse amigo disse, meu pai é alcoólatra, e esse amigo viu a situação que estava a casa, meus pais se separando naquela época, e ele trouxe um pastor, foi buscar socorro, e esse senhor, Jairo Pinheiro, trouxe o Erasmo e a sua esposa, Gelsa, na nossa casa. E a minha mãe, com essa visita, foi lá para a igreja metodista Wesley, aonde o Moisés e o Erasmo eram pastores naquela época. E através dessa volta da minha mãe, eu fui alcançado também pela vida do Erasmo e dos jovens que estavam ali. Quem está ali hoje, tem 3 jovens que ainda estão ali conosco, que é a Elcira Russomano, a Juliane e a Suzy, filhas do Erasmo. São os jovens que estavam na igreja quando eu cheguei em 1974. Então, através daqueles jovens e do amor daqueles irmãos, do amor do Erasmo, eu conheci o Senhor Jesus em agosto de 74. Teve outros irmãos, que protagonizaram este evento da minha conversão, e eu louvo a Deus por cada um deles, porque através desses irmãos eu fui sustentado. Quando eu não tinha nada, não tinha força própria, essas pessoas foram minha força. Quando eu não tinha motivação nenhuma, essas pessoas foram minha motivação, meus sonhos. E ali eu vi aquele corpo se tornar a comunidade de discípulos em Porto Alegre, pouco tempo depois, da qual eu vim fazendo parte todo esse tempo, todos esses anos, todas essas décadas. Isso já completou 51 anos. A minha conversão foi em agosto, então próximo agosto eu completo 51 anos de vida ministerial, porque eu comecei, assim que eu me converti, irmãos, eles já me puxaram para o batente. Não era esse negócio de ser discipulado um tempo antes de começar. Lá naquele tempo era assim. Eu me converti em agosto, setembro fui batizado com o Espírito Santo, em outubro já fiz minha primeira viagem missionária, num ônibus ali da igreja metodista, e em janeiro de 1975, que foi o mês que eu conheci a Rosana, nós nos conhecemos nesse mês, eu já fui para uma viagem missionária no Nordeste, com 45 jovens metodistas, tudo isso era na igreja metodista ainda, e foi aquele derramamento de Deus. Eu nem sabia o que estava acontecendo, irmãos, tudo aquilo para mim era tão novo e tão maravilhoso, que eu fui jogado dentro de um pote de vida, de bênção, que eu não sabia o que era, não sabia o que significava, mas que durou até hoje, e dura até hoje. E baseado nisso é a palavra que eu quero trazer hoje. Eu quero falar sobre a vida em alianças, que foi o tema que o querido pastor me pediu, meu querido irmão, amigo.
pediu para eu compartilhar com vocês. Esse tema foi colocado em um livro que está lá atrás. Aqui, ó. A Vida em Alianças. E esse livro, irmãos, ele está em português, mas ele tem também umas cópias em inglês, que ele já saiu em inglês e eu tenho levado, porque muita gente gostaria de começar a ler alguma coisa em inglês, e esse material é muito fácil de ler em inglês, tem abençoado demais a igreja brasileira a ser incentivada, viu, Bernardo, a ler em inglês. Eu acho que a Polly é mais corajosa. Então está em inglês. Eu tenho outro livro que são as histórias das minhas canções, que eu trouxe também. E tem um pendrive, irmãos. Alguém comprou da outra vez, que eu só tinha um pouquinho, mas dessa vez eu trouxe bastantão. Bastante pendrive, que tem 400 louvores lá. 400 louvores de toda essa história. Eu tenho 51 discos gravados, irmãos. A maioria está na internet, mas tem uma grande parte que eu não consegui colocar nos streams e que eu trago nos pendrives para abençoar vocês. Glória a Deus. Essa palavra das alianças, Deus foi crescendo ela no meu coração. A primeira vez eu estava lembrando com a Rosana que eu falei sobre essas 5 alianças. Foi quando eu ganhei uma comenda de um querido amigo que hoje é deputado federal, filho do missionário R.R. Soares, o Davi Soares, que é meu amigo pessoal. Ele me convidou para receber uma comenda votada pela Câmara dos Deputados da cidade de São Paulo. E ele lendo sobre a minha vida e me acompanhando em algumas viagens que eu fiz, foi comigo para o Oriente Médio. Esse moço ficou muito impactado assim, com o meu testemunho, e ele disse: puxa, a gente dá essas comendas para tanta gente, né? Para tanto político, tanta gente que não merece, que depois a gente descobre que é corrupto. Eu vou ver se passo a lei e dou para ti essa comenda. Eu fui para São Paulo, irmão, ganhei uma comenda maravilhosa da Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo. E ali, quando me deram a palavra, foi a primeira vez que eu lembro ter falado dessas 5 alianças. Me perguntaram, depois de passar um filme da minha vida, com fotos, com tudo que eles conseguiram levantar e registrar. Eles perguntaram o que eu tinha para dizer que me sustentou para ter um ministério tão longo. Naquela época eu estava fazendo uns 30 anos de ministério. Ter um ministério tão longo, para ele já era longo, né, irmãos? Mas para mim parecia tão pouquinho tempo. Até agora, 50 anos para mim parece assim, curtinho. Pouco tempo ainda, de tanta coisa que Deus me deu a bênção de realizar. O que eu tinha feito para chegar ali? Daí veio no coração essas 5 alianças, que eu fui repetindo em vários outros lugares, que eu fui ganhando essa comenda em vários estados, até no Rio Grande do Norte, depois Rio de Janeiro, depois aqui do Mérito Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, através do Thiago Simon. E eu fui recebendo nunca pedi nada disso, irmãos, né? E o Moisés sempre dizia: cuidado o orgulho, cuidado o orgulho, olha o orgulho, te humilha. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul eu levei o Erasmo e o Moisés, foi um dos últimos eventos que eles foram, foi quando eu recebi a comenda do Mérito Farroupilha, na Câmara dos Deputados do Rio Grande do Sul. Mas eu sempre disse a mesma coisa: o que me sustentou e o que me segurou até aqui foram 5 coisas que eu guardei, 5 pactos, 5 alianças que eu guardei. E a primeira, irmãos, é a aliança de comunhão com Deus. Se não tivesse nascido lá quando eu era menino, no ano de 1974,
uma aliança com Deus, verdadeira, genuína, eu não teria chegado até aqui, nem em lugar nenhum. Por certo, eu já estaria morto se eu não fizesse uma aliança com Deus, porque eu estava me afundando cada mês que passava um pouco mais nas drogas, usuário de droga, na rua, não estudava mais, não trabalhava, não fazia nada, tinha me saído do colégio militar onde eu estava, para ser cabeludo e maconheiro, irmãos. Esse era o meu sonho de vida, quando eu saí do colégio militar. Não queria mais cortar o cabelo. Hoje eu vejo todo mundo cortando o cabelo baixinho assim, né? É a moda. Na minha época não, tinha que ser cabeludão. E as gurias só olhavam, só namoravam cabeludo. E nem olhavam para mim, que era do colégio militar, que cortava o cabelo zero. E chegou uma hora que a banalidade era tão grande ao meu redor, que ela me atraiu e me cativou. E eu fui para o mundo. Mas um dia, irmãos, algo nasceu no meu coração. Uma semente de fé maravilhosa, plantada pelo Espírito Santo, através da palavra e do amor dos irmãos. E eu entendi como era Deus. Sempre que eu canto esse cântico que cantamos hoje, Deus é amor, e a gente termina dizendo, eu amo você. Essa é a realidade, irmãos, que eu experimentei. Pessoas que passaram a me amar de verdade. O reino de Deus é um lugar onde o amor de Deus flui de verdade, aleluia, glória ao Senhor. O amor não tem idade, como a senhora de 88 anos que foi acolhida aqui hoje, e a criancinha recém-nascida. O reino de Deus não tem idade, amados, é para acolher com amor a toda criatura. Isso é a expressão de Cristo, e essa é a nossa aliança com Deus, aleluia. Eu fui atraído nesta aliança, irmão, e a base dessa aliança foi a revelação de Cristo Jesus. É impossível ter uma aliança com Deus se não tiver uma aliança direta, de uma experiência com Cristo Jesus. E isso foi o que eu recebi, meus amados. Eu recebi de Deus a capacidade maravilhosa que não vem do homem, veio do Espírito Santo. Uma obra do Espírito Santo é convencer as pessoas da sua inutilidade, de que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Eu descobri a minha inutilidade, mas descobri a grandiosidade do amor e do resgate de Deus, meus amados. Isso transformou a minha vida inteiramente, e ali nasceu um pacto, ali nasceu uma aliança com meu Deus, através de Cristo. Porque Cristo é Ele que derramou o seu sangue para que nós vivêssemos essa nova aliança. A aliança com Deus só é possível com esta nova aliança em Cristo Jesus. Mateus 22, 24 diz: então disse-lhes Jesus, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Só pode ter aliança com Deus, diferente de que muitas religiões pensam, que a gente pode chegar a Deus de outra maneira, através de obras, através de rituais, de coisas que a gente faz, né? Não, mas é só através de Jesus, não tem nada a ver com pessoas. Nossa única participação é escancarar o coração e dizer, Deus, pode invadir, pode entrar. E foi isso que eu fiz, irmãos, e nasceu essa aliança com Deus, que foi selada no mês seguinte que eu entreguei minha vida para Cristo. Foi selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio e fez moradia, e me encheu de poder, me encheu de alegria, me colocou nos meus lábios um novo cântico, que não termina, que não acabou. Foram já centenas e centenas de músicas que Deus foi dando, colocando no meu coração, desde aquele início. Um dom que Deus me deu, colocou na minha vida, e usou irmãos como o pastor Donald Stoll, que veio dos Estados Unidos e foi presbítero na nossa comunidade por algum tempo. E esse irmão me discipulou e me ajudou a direcionar
a música, as canções que Deus tinha me dado, mas a inspiração é do Espírito Santo. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. E também essa aliança com Deus, que foi através de Cristo, do Espírito e da palavra, um amor à palavra de Deus, aleluia, um amor àquilo que Deus tinha para falar, que Deus tinha que me ensinar, e eu fiquei ávido, eu fiquei doido pela palavra de Deus, irmãos, em ler a palavra de Deus. O Erasmo me deu uma Bíblia vermelha, eu lembro até hoje, e aquela Bíblia eu ia lendo, ia rabiscando. Daí um dia eu levei para ele, ele disse: mas tu rabisca todos os versículos, é só para marcar algum versículo que te chamou a atenção, mas a tua Bíblia é toda ela marcada de cima a baixo. Eu disse: pastor, é que tudo me chama a atenção, tudo me chama a atenção, não tem nada que não me chama a atenção. Quando eu li o livro dos Salmos, eu marquei o livro inteiro, irmãos, porque tudo me chamava a atenção, e todo o salmo eu tinha uma melodia de algum versículo para cantar, né? E eu chegava, cantava para o Erasmo, para a Gelsa, e no início nossa reunião só tinha segunda-feira, mas eu tinha mais cântico do que segunda-feira, irmão. Mas ainda tinha os cultos da igreja metodista. Ele dizia: ó, isso que Deus está te dando, nós vamos trazer para a igreja, antes de começar o culto, pega o teu violão e fica cantando lá na frente. E eu punho o meu pé no primeiro banco com o violão, que não tinha som, não tinha nada disso, irmãos, naquela época, era a igreja assim, e a gente lá na frente. Depois compraram um sonzinho, quando a comunidade começou a crescer, mas eu ficava lá tocando, e não me interessava se tinha gente, se não tinha gente, porque eu aprendi desde o início, irmãos, que essa aliança com Deus, você canta e toca para Deus. A gente pensa que ministério é quando a gente tem um público para tocar, um público para cantar, um estádio para louvar, uma igreja cheia para cantar. Não, irmãos, para mim ministério começou cantando só para Deus, e até hoje Deus basta para mim, é o público que eu preciso, é a presença de Deus. Eu aprendi isso, aprendi a cantar para Deus, por isso que deu certo. Amém. Sabe por quê? Porque Deus sempre está presente, porque tu estás presente, o instante fica eterno, qualquer momento é um momento eterno, e o adorador é aquele que aprende a fazer de cada instante da sua vida um momento eterno. Aleluia. A aliança com Deus é quando você aprende que cada instante da sua vida é um instante eterno diante de Deus, que não tem tempo ruim, não tem tempo mau, tem tempo sempre com Deus. Eu dizia isso para os irmãos durante a enchente: Deus vai dar graça, um dia nós vamos lembrar de tudo isso com alegria, com regozijo no Senhor. Aleluia. E Deus nos deu condição de abençoar a igreja, não só esta, mas 24 igrejas durante a enchente, irmãos, e 150 famílias, das quais 50 foram aqui de Canoas. Nosso ministério abençoou diretamente, né, com ajuda financeira, com reconstrução, depois comprando eletrodomésticos, tinta e assim por diante. Várias casas eu sei que participamos com esses recursos. Mas por quê, irmãos? Presença de Deus. Quando você aprende a viver na presença de Deus, não importa a época, não importa a situação, é presença de Deus, é vida de Deus fluindo através de você, e isso é a base, é a força da aliança, meus amados, que nós temos com Deus. Aleluia, é a própria presença de Deus na nossa vida, no nosso coração, nos fazendo ser cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? O propósito de Deus, ele só prospera quando existe um pacto, quando existe um pertencer, e este pacto com Deus na minha vida foi de uma entrega total, em que eu ainda como menino, eu descobri a bênção de me entregar inteiramente a Deus, e dizer: Deus, a vida só vale ser vivida contigo. Amém, irmãos? Aliança com Deus é quando a gente descobre que a vida só tem valor, e só é possível ser vivida em abundância com a presença de Deus. Aleluia.
Por isso Davi fala no Salmo 16:11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aleluia! Isso que eu descobri na vida, irmãos. Pacto com Deus é isso aqui, é caminhos de vida, presença, plenitude, delícias. Isso é pacto com Deus, irmãos. É vida em abundância, que nós só podemos viver na presença do Senhor. Aleluia! A segunda aliança, irmãos, e eu estou sendo bem conciso, Rosana está aqui comigo, né? Ela fica me controlando para eu não, cada um ponto desses eu levo 1 hora, irmãos, viu? Mas hoje eu estou indo mais rapidamente. A segunda aliança, o segundo pacto, é o pacto que eu aprendi a viver com a igreja. Para mim, a igreja, eu descobri, é a grande e importante construção de Deus nesse mundo. Então esse ministério, eu descobri: Senhor, eu vou viver esse ministério para abençoar a tua igreja. Eu vou dedicar os meus dons, eu vou dedicar a Life que tu deste, nosso ministério, né? Nossa bandeira de música, foi muitos anos uma empresa, hoje é um ministério instituído como uma instituição cristã. Eu vou dedicar esse ministério a servir a tua igreja. Eu não quero esse ministério para servir a mim mesmo, nem apenas para gravar disco. A Life vai ser um instrumento de bênção pelo mundo afora. E através do ministério Life, irmãos, eu fui andando. Deus foi me levando pelo mundo afora. Me levou para Cuba, depois Peru, depois Colômbia, pela toda a América Latina, América do Norte. Depois, através do ministério, eu fui com a missão Portas Abertas para a Europa, e com a missão Portas Abertas eu fui puxado para o Oriente Médio para servir o Senhor, e depois fui puxado mais para o Oriente ainda, para Japão e Nepal, esses países lá no Oriente, meus amados, para servir ao Senhor. Eu nunca pus barreiras para servir a igreja, nunca pus um preço, nunca pedi nenhum tipo de conforto, não pedi toalhinhas brancas, nem hotel 5 estrelas para me hospedar, nada disso esteve nas minhas requisições para servir a igreja. Eu sempre servi a igreja com alegria, irmãos, com alegria, porque sabia que a igreja merece as delícias de Deus. Aleluia! Eu disse: Senhor, eu quero levar as delícias, eu quero levar aquilo que vem de Deus para a vida da igreja. Onde Deus me levar, eu quero ser esse instrumento para levar para 2 ou 3, ou para uma multidão, porque Jesus começa, o enunciado de Jesus para a igreja é: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20, meus amados, o Senhor está no meio da igreja, sendo 2 ou 3 ou uma grande multidão. Mas Jesus institui a igreja primordialmente como um lugar de comunhão. Diga comigo, igreja: comunhão. Igreja é comunhão. Aleluia! Acima de qualquer coisa, acima de provisão, acima de revelação, acima de dons, de manifestações, a igreja é um lugar de comunhão. Deus fez a igreja para ser um lugar onde as pessoas têm comunhão através do amor. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E 1 Pedro 1,22 continua: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ardentemente. Sabe que quando a gente se apaixona, eu acho que todo mundo aqui já se apaixonou, pelo menos, né? Arde o coração. Eu lembro quando eu conheci a Rosana e me apaixonei por ela, eu acordava todo dia às 6:30 da manhã para pensar nela, só para lembrar.
E nós éramos meninos ainda, eu saindo da adolescência, e ela tinha 13 aninhos, irmão. Viu, meninas de 13 anos? Não descreem se alguém se apaixonar por você, viu? Eu sei que o pai e a mãe não gostam, nem a nossa visão de igreja, mas eu estou contando para você a minha realidade, o meu testemunho pessoal, que foi desde crianças nós nos amarmos e nos amamos até agora. Faz 50 anos que a gente se ama, irmão. Glória a Deus. Somos casados há 42, mas a gente se ama todo esse tempo. Mais ela do que eu, né, irmãos? Eu tive umas recaídas. Mas amar ardente é quando o coração se aperta por alguém. Amar ardente é quando você vê o sofrimento, vê a necessidade, e vê a devastação, e o coração arde. Quando teve a enchente, Rosane, eu e a Aurora ficamos presos fora de Porto Alegre, sem conseguir voltar. Fizemos de tudo para que a Lagoa nos trazer aqui para perto, mas não tinha passagem, irmãos, nem para Florianópolis, nem para Curitiba, nem para lugar nenhum. As passagens todas que eu já tinha comprado, que iam me retornar para Porto Alegre, não tinha jeito de usá-las para nada. Está lá, até agora, estou lá com R$2.800 na Gol, para usar para alguma coisa, né, que ficou daqueles dias, ainda da enchente. Mas Rosane e eu, quando começamos a ouvir as notícias, né, o que estava acontecendo, quando começamos a ver minha mãe saindo de barco, e a família tendo que fugir de Porto Alegre, indo para a praia, meus sogros, meus cunhados, e graças a Deus, a gente na última hora levou a Aurora, irmãos, porque senão a Aurora estaria no meio de tudo isso, sem nós. Eu e a Rosana, num retiro em Fortaleza, decidimos no último momento levar a Aurora, e porque a gente estava com a Aurora, o meu carro ficou no 3º andar do aeroporto, que eu posso estacionar com o cartão especial. Deve poder estacionar embaixo também, mas a gente tem o costume de colocar no 3º andar, e graças a Deus o carro ficou bem lá, sequinho. E o André foi retirar lá, quantos dias depois, André? 45 dias depois o carro ficou lá guardadinho. Graças a Deus, sem água. Mas o coração arde, irmãos. O nosso coração ardeu, vendo as necessidades, e todo mundo, né, começando a me escrever, e a igreja se mobilizou, através do Pix do Ministério Life, nós começamos a angariar fundos, irmãos. Daí o Senhor disse, ajuda, quem pedir ajuda. Nós começamos a ajudar, e vinha pedido de tudo quanto é lado, vinha do John. Eu nem sabia que vocês aqui estavam ruins. Foi o John que disse, a gente tem que socorrer aquela turma lá. Tem que mandar, todo dia vinha um pedido aqui de vocês. Glória a Deus. Mas louvado seja Deus, que Deus foi mandando, irmãos. A gente foi liberando e Deus foi mandando. Mas o nosso coração ardia quando a gente viu a própria senhora que trabalha lá em casa, a casa dela com 3 metros d'água dentro, mora do lado do Rio dos Sinos, em Esteio, né? O nosso coração ardeu, a gente queria ajudar, mandar recursos, abençoar todas as pessoas. A igreja é coração arder. Não existe igreja com comunhão verdadeira se o nosso coração não arde por nada, nem por ninguém. Vê as necessidades, faz uma oferta. O nosso coração tem que estar naquilo, tem que estar em tudo. Isso é aliança com a igreja, quando você é um agente de amor, de comunhão, de coração ardente. Eu quero ser sempre assim, irmãos. Eu quero meu coração ardendo. Meu coração ardendo. Está na hora de eu voltar para a Jordânia, que o coração já está ardendo de saudade dos irmãos lá. Está na hora de ver pessoas. Eu tenho esse vínculo com o pastor Donald Stoll. Quando meu coração arde, eu já compro a passagem, ou ele compra a passagem, a gente vai para se encontrar, porque temos um vínculo no Senhor tão forte que o nosso coração arde, que dá vontade de estar junto. Aleluia, glória ao Senhor. Isso eu fui tendo a vida inteira.
Eu fui discipulado nos primeiros anos da minha vida pelo Erasmo, mas depois, quando eu casei, o Moisés nos assumiu. E nós só tivemos esse discipulador, irmãos. Nós não tivemos nenhum vínculo. Meus 3 vínculos de vida ministerial foi com o Erasmo no início, depois a vida inteira com Moisés, e no ministério com o pastor Donald Stoll, esse americano querido. E, irmãos, o coração arde pela comunhão. Igreja é coração ardente, é amor fraternal não fingido. Aliança com a igreja, quando você compreende isso e começa a viver isso diante de Deus, muito mais do que ser parte, do que ser membro, é onde o meu coração arde. Cada irmão aqui da igreja em Canoas tem que dizer: ali é onde o meu coração arde. Não apenas para amar, mas para servir as pessoas. O segundo ponto dessa aliança com a igreja, irmãos, é você aprender que tudo que Deus te deu é para servir. Tudo que Deus te deu é para servir. Tudo que Deus me deu, todos os dons, todos os instrumentos, toda a capacidade que Deus me deu é para servir, e servir a igreja, servir os irmãos, servir aonde tem necessidade, amados. Glória ao Senhor Jesus. Quando a gente descobre isso, a bênção de viver para servir, nós nos tornamos pessoas diferentes, porque você não vive para ser servido. Tem muita gente que pensa que o objetivo de Deus é nos servir, é me abençoar, é me encher de bens, é arrumar minha casa que foi estragada, é me dar um carro melhor, me dar uma casa melhor. Tudo isso Deus quer fazer, mas não foi para isso que Deus te fez. Deus te fez para servir. Como diz o ditado: quem não vive para servir, não serve para viver. É meio radical, mas é pura verdade, irmãos. Viu? Tem muita gente que só quer ser servido, né? Que só quer receber. Pensa que casamento é sombra e água fresca. Eu vou me casar, daí eu vou ter uma esposa que quando eu deito na rede, ela vai trazer minha água de coco geladinha, né? Junto com uns quitutes gostosos, que ela vai. Pensa a vida desse jeito, irmãos. Nós vamos ver, servir é outra coisa. É você ser o agente da água de coco, é você ser o agente do bem-estar de todo mundo ao seu redor. Isso, eu descobri que ser pai, sabe o que é ser pai, irmãos? É servir a vida inteira. Ser pai é sempre ter esperança, é sempre ter confiança, é acreditar quando ninguém mais crê, é servir. Quer ser pai? Te prepara. Quer ser pai? É não ter folga, não tem hora. Quem é pai? Tem até uma música que eu escrevi falando isso. O que para mim era ser pai? É servir sempre, irmãos, é abençoar sempre, é ser um provedor. E a igreja, nós precisamos ser isso na igreja, irmãos. Meu objetivo é abençoar, é repartir, é compartilhar, é dar, muito mais do que receber. Olha, eu recebi muito da igreja, irmãos, mas o que eu tenho no meu coração é a alegria de poder olhar para trás e dizer: eu me dei para a igreja, eu me dei. Estou com o joelho arrebentado, semana que vem eu faço uma prótese no meu joelho esquerdo, mas eu tenho a alegria de dizer: esse joelho foi gasto para Deus. Esse joelho foi gasto para Deus. Não foi jogando bola. Nada contra jogar bola. Não foi fazendo qualquer outra coisa lícita de se fazer. Mas literalmente eu gastei. Eu me gastei para Deus. Servindo.
servindo. E servindo com intensidade. Servir, irmãos, como Jesus falou para Simão, na última vez que Jesus fala com Simão: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeirinhos. Aqui Jesus estava dando um sentido para a vida de Pedro. Olha, Pedro, até agora você viveu para pescar, você acabou de pescar 153 grandes peixes, né? Pescou, vendeu, usufruiu, você recebeu os meus milagres, mas de agora em diante, meu chapa, é outra coisa, porque apacentar quer dizer cuidar, se importar, edificar, discipular, buscar, corrigir, alimentar, socorrer. Isso quer dizer apacentar. Vai ser outra perspectiva. Outra perspectiva. É você que vai ser o agente da bênção, da graça, da cura. E Pedro foi compreendendo isso, né? Chegava, tinha um paralítico: levanta, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Começou a atuar. Eu estou lendo um livro dos pais apostólicos e estava lendo as cartas, li as 2 cartas de um homem chamado Clemente, que foi discípulo de Paulo e Pedro, conheceu Pedro em Roma, e depois esse homem se tornou a sequência apostólica na igreja, e ele escreve essa igreja para os coríntios. Mas a síntese dessa carta, irmão, sabe o que é? Serviço. É ensinar a igreja a servir. Clemente fala no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, tudo ele sempre terminava dizendo: mas Deus nos constituiu para servir, para servirmos uns aos outros, ser um instrumento de bênção, de serviço, de socorro. Aleluia. Isso é ter aliança com a igreja. Aliança com a igreja, meus amados, não é outra coisa a não ser essa. É comunhão que nos leva ao serviço. Sabe o que é discipulado? Discipulado não é um método, irmãos. Discipulado é quando você decide: eu vou repartir minha vida com alguém. Ah, mas eu não estou pronto para discipular ainda. Não, você não está pronto, é para servir. Porque na hora que você estiver pronto para servir, você vai começar a discipular, você vai repartir com outras pessoas, você vai ter gente grudada em você, você vai ter gente procurando você, você vai reconhecer as pessoas que estão ao teu derredor, elas precisam de ajuda, de socorro. Essa semana mesmo eu estava em casa, já estou de repouso, e um irmão me ligou: ó, eu vim lá dos Estados Unidos, eu conheço você há tanto tempo, não sei quanto, e veio e pedir ajuda, se eu posso servi-lo com amor e a graça de Deus, dele ter um vínculo comigo. Eu disse: olha, eu tenho pouca gente vinculada, mas os vínculos que eu tenho, eles vão pela vida fora, por isso a gente tem que orar bastante antes de se vincular, viu, irmãos? Porque para mim vínculo é caminhada de serviço mútuo pela vida fora. Foi isso que eu aprendi com os nossos pais, irmãos, tanto Erasmo quanto Moisés. Moisés me serviu a vida inteira. Me serviu a vida inteira. Quando eu fui morar no prédio lá, eu não tinha todo o dinheiro. Um dia ele me chamou: olha, eu quero te dar o restinho do dinheiro que tu precisa. Quanto que é? E ele foi lá e buscou em dinheiro, irmãos. Ele tinha guardadinho suas economias, queria me servir para eu vir morar ali no prédio. Que bom que depois eu pude devolver para ele, mas se eu não tivesse devolvido, é o serviço, irmãos. Servir é você se entregar, é você dar, você querer acudir, compartilhar, participar do que está sendo construído, participar do que está sendo arrumado, participar do que é necessário, participar do transporte. Isso é ter aliança com a igreja. Terceira aliança, irmãos, é a aliança que eu tive com os meus pastores e líderes. Porque eu descobri que todo discípulo de Cristo tem que ser pastoreado. E eu louvo a Deus pela bênção e a alegria que eu tive de ser discipulado desde o meu primeiro dia de vida cristã.
de ter vínculo na igreja, desde que eu comecei. Nunca isso foi algo que foi imposto, foi algo que veio naturalmente. Eu lembro quando eu comecei a andar com o Erasmo, ele já tinha o seu primeiro grupinho de discípulos. Nessa época nem o Ion fazia parte ainda do nosso grupo, viu, irmãos? Mas era um pequeno grupo que o Erasmo tinha, daqueles primeiros convertidos, era eu, o Hugo Bayer, um irmão que já partiu, o Bubi, o Antônio Augusto, era aquele grupo dos primeiros convertidos da comunidade ali, que não era nem na comunidade, porque o discipulado começou ainda na igreja metodista, e nesse grupinho nós éramos. Daí veio um conjunto chamado Vencedores por Cristo. Quem lembra dos Vencedores por Cristo? Deixa eu ver as idades aqui. Realmente, é só 15 pessoas mesmo. Vencedores por Cristo, irmãos. Veio, eles eram o HIT, eles eram morada da minha época. E eles vieram em Porto Alegre. E no último culto, que foi lá onde o Moisés era pastor, na igreja institucional, o Moisés disse assim: olha, antes dos vencedores tocarem, eu quero que tu vá lá na frente, pegue a guitarra e cante Hosana com a igreja, que era uma música que a gente cantava. Hosana, Hosana ao rei, mantos e palmas espalhando vai. E a gente cantava aquilo no início da renovação, com muita alegria, com muito júbilo, com muita força. E eu, obediente, fui lá, peguei a guitarra emprestada do irmão e disse: olha, o pastor pediu para eu tocar uma música antes de vocês começar. Que intrepidez, irmãos, eu era adolescente, eu tinha 16 anos de idade ali, e peguei a guitarra do Guilherme Kerr e fui tocar Hosana. E obviamente os vencedores começaram a tocar comigo, e foi uma festa, uma alegria, um júbilo, uma celebração. Depois eu dei a guitarra para eles, eles fizeram o evento, mas no final o líder daquele grupo, chamado Jaime Kemp, ele veio para mim e disse: irmão Asaf, ele é americano, né? Daí disse com muito sotaque: irmão Asaf, nós precisamos disso que você tem em Vencedores. Você não quer participar dessa última, do fim da turnê? Nós estamos no fim da turnê, nós precisamos dessa sua alegria, dessas músicas com a gente. Daí eu olhei para ele: só falando com o pastor Erasmo. Eu corri aonde o Erasmo estava e disse: pastor, o irmão me convidou para fazer parte dos Vencedores. Daí o Erasmo olhou para mim: ainda não, tu não está pronto. Ainda não, tu não está pronto. Eu tinha me convertido há 8 meses atrás, quando isso aconteceu, irmãos. Viu? Tu estavas lá, né, Rosana? Nesse evento. Alguém mais estava nesse evento? Não, ninguém. Só eu e a Rosana. Não, foi um evento importante da nossa época, os Vencedores em Porto Alegre, irmão. Daí o Erasmo disse: não, tu ainda não está pronto. Daí o irmão Jaime Kemp disse: amém, amém, amém. Mas eu compreendi já aquele vínculo, eu compreendi que Deus tinha colocado alguém para me ajudar na caminhada, para eu não ser independente. Depois, pouco tempo depois, 2 anos depois, o Donald, aquele missionário que estava conosco, ele voltou para os Estados Unidos e me mandou um outro convite. Era um convite mais difícil ainda. Ele disse: vem para os Estados Unidos, que Deus abriu a porta para a gente gravar o primeiro disco. Isso era setembro de 1977. Daí lá fui eu correndo com a fitinha, que a carta veio falada numa fita, irmãos. Viu? Sabe o que é isso? Carta falada numa fita? Quem sabe o que é isso? Deixa eu ver. Só 5, sabe? 6. A carta falada numa fita, num cassete. E eu fui lá para o Erasmo com o cassetezinho. Ouvi isso, pastor, toquei o cassete. E ele ouviu o convite do Donald e ele disse:
eu vou orar. Tudo que eu falava para o Erasmo, ele dizia, eu vou orar. Ele nunca me respondia nada sem antes orar. Que bom, irmãos. Isso me salvou de muita fria, de ter um pastor que orava. E eu louvo a Deus por isso. Por isso que essa aliança está com tanta força nesse livro. Compre o livro que você vai ser abençoado e entender o que é ter uma aliança com um pastor. Lá eu falo no livro que o pastor não é alguém que não erre, ele erra, mas é alguém que, como fala em Hebreus, é alguém que vela pela sua alma, que cuida da sua alma. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma. Isso é pastoreio, irmãos. Pastoreio é quando você cuida de velar, quer dizer, é estar acordado por alguém enquanto essa pessoa dorme. Velar pela alma de alguém não é só quando ela morre, fica num caixão e você fica a noite adentro lá no cemitério, não. Velar por alguém é quando essa pessoa é noite, essa pessoa está dormindo e tem alguém orando por ela. Isso é velar. E eu tive gente que velou pela minha alma, e o Erasmo foi orar, mas logo, pouco tempo depois, ele chegou e disse, olha, Deus me deu paz, você pode ir para os Estados Unidos. Eu comecei todo um caminho, que muitos de vocês conhecem, porque está gravado isso, né? Como foi minha história para ir para os Estados Unidos. Eu não tinha nenhuma experiência, imagina, irmãos, eu tinha vindo das drogas, do mundo, a única coisa que eu tinha de documento era uma carteira de identidade, que nessa época eu tinha até perdido. Daí alguém me disse, olha, tu tem que ter um negócio chamado passaporte. Daí eu fiz o passaporte com muito esforço, juntando minha certidão de nascimento, que eu não tinha carteira de identidade. Daí com o passaporte, os dias foram chegando da viagem, o Donald me mandou a passagem. Daí um amigo que tinha ido para os Estados Unidos disse, mas tu precisa também de um visto, e esse visto só faz em São Paulo. Sabe que dia que eu fui fazer o tal visto americano, irmãos? No dia da viagem. Eu cheguei no consulado em São Paulo de manhã, meu tio me levou, e eu fui lá, no dia da viagem, eu ia viajar à noite, eu chego no consulado, mas tudo estava debaixo da graça e do amor de Deus. Mas a coisa mais importante para mim, irmãos, é que eu estava sendo chamado e estava sendo enviado. Toda pessoa que é chamado para qualquer coisa, irmãos, seja lá qual é o serviço que você vai fazer para Deus, ou nesse mundo, seja enviado, seja abençoado para ir fazer aquilo. E isso foi algo que fez muita diferença na minha vida, que todas as vezes que eu fui chamado, eu fui enviado. Aleluia, Senhor. E pouca coisa na minha vida não deu certo no que diz respeito a ministério. Todas as loucuras que eu fiz em Cuba junto com o irmão Siegfried, e depois sozinho, tudo que eu fiz no Peru, na Colômbia, envolvendo coisas perigosas, coisas difíceis, o que eu fiz no Oriente Médio por 25 anos, irmãos, tudo isso foi um chamado de Deus, foram convites que foram chegando, mas em tudo isso eu fui enviado e abençoado pelos meus pais espirituais, pelos homens que Deus constituiu como pastores, líderes na minha vida, e ainda, né, através do meu querido Donald, esse vínculo de amor, de envio, de segurança. Isso traz, meus amados, o vínculo e o pastoreio promovem 4 coisas na nossa vida. A primeira coisa, promove estabilidade. Eu era totalmente instável, eu não tinha nada consistente na minha vida, até o início do meu namoro, né, Rosana, era instável. Ela fica ali se coçando, né? Para interferir nessas minhas... Então a primeira coisa que o pastoreio traz estabilidade. A segunda coisa, traz orientação. Uma pessoa que se deixa pastorear e tem aliança com a autoridade espiritual na sua vida, ela
começa a sair da desorientação para a orientação. Está na hora já, irmão? Não? O negócio aqui vai longe. Tem orientação. Não fica perdido. Sabe, irmãos, uma das coisas assim que eu louvo a Deus na nossa comunidade de discípulos, aonde eu nasci e cresci, foi que a orientação foi muito clara. Louve a Deus por isso que você está dentro dessa mesma orientação. Nunca foi difícil de seguir o que Deus trouxe através dos nossos pastores, nossos presbíteros, através da liderança dessa igreja. Nunca foi difícil seguir. Isso foi fácil de ser orientado por ela, desde o início da minha vida, eu sei o que é o eterno propósito de Deus, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e quando eu pisava na bola, a pergunta era sempre a mesma: você não está sendo semelhante a Jesus, né, André? André e Aurora cresceram assim, mas eles souberam desde criança qual era o propósito de Deus, nunca mudou. A demanda da casa nunca foi outra, irmãos. A demanda do discipulado nunca foi outro. Nunca me mandaram cortar o cabelo. Eu era muito cabeludo, todo cacheado. O Erasmo nunca me mandou tomar banho, irmãos, porque eu precisava muito de banho. Eu só fui descobrir que eu tinha que arrumar o meu chulé depois que eu casei, viu? Porque a coisa ficou preta. Depois perguntem para a Rosana como conserta chulé. Era tanto que um dia ela disse assim: se o teu nome não fosse Azaf, seria Chulef. Mas o discipulado foi curando, irmãos. A aliança foi curando. Foi curando, sabe por quê? A orientação para onde a gente tinha que chegar era clara. Era clara. Não era por ordenança disso, daquilo, não. Era onde nós queremos chegar. Eu estou lendo um livro bem em cima disso que eu recebi essa semana, do Luciano Subirá, meu amigo. Me mandou. Qual é o autor, André? Craig Groeschel. Esse livro está me abençoando demais. Não consegui parar. Hoje de manhã, de madrugada, eu acordei e disse para a Rosa: estou louco para ler o livro, quero saber o que vem no próximo capítulo. Sabe que eu... Glória a Deus. Mas eu fui orientado assim, irmãos. Eu fui orientado. Eu não me perdi, porque através da aliança eu tinha orientação. Eu fui recebendo, através de uma orientação tão clara do propósito de Deus, da verdade de Deus, eu fui recebendo a sabedoria de Deus. O que a gente cresce em sabedoria, e isso não é o Google que nos ensina. O Google ensina qualquer coisa. Mas sabedoria é outra coisa, irmãos, que vem através da implantação do propósito, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. É assim que a sabedoria nasce. Você aprende a fazer as coisas com Deus, do jeito de Deus, para Deus, aleluia, na intensidade de Deus, com as palavras de Deus. Isso é sabedoria. Quando o que você começa a aprender vem direto do trono de Deus, e aquilo se torna a maneira de você ser. Você vai ser como marido, você vai ser como pai, você vai ser como obreiro na igreja, vai ser como presbítero, vai ser como músico, como ministro de louvor, como escritor. Não importa o que Deus te deu para fazer, ou no teu próprio trabalho, na tua própria atividade. Como é bom quando a gente vai consultar com alguém, com um médico, e você não vê medicina, você vê sabedoria. Quando você vai
numa escola, conversa com um professor e você não vê só a cultura, você vê sabedoria, você vê algo mais que tem naquela pessoa. É isso que Deus quer dar para os discípulos, irmãos. E isso, as juntas e os ligamentos nos acrescentam, nos fazem crescer em sabedoria. Isso é, aprender os desígnios de Deus, através da bênção e da vida dos irmãos. E a última coisa que nos traz força. Os vínculos, as alianças, irmãos. Estar vinculado no corpo de Cristo é um instrumento de força. Eu me tornei um moço forte, aleluia, um homem forte nas coisas de Deus, intrépido para realizar coisas grandes para Deus, porque a força eu fui recebendo através dos meus pais espirituais, que esticaram aquela corda e me mandaram para longe. Eu lembro o Moisés me levando lá no presbitério, quando pensavam em me instituir como presbítero, irmãos. Mas o Moisés me levou e disse: olha, eu estava preparando o Asaf para ser presbítero, mas Deus me falou, ele não é para ser presbítero, ele é para fazer com intensidade o que Deus deu para ele fazer pelo mundo afora. Deus deu para o Asaf capacidade de cantar em qualquer lugar, de ministrar em qualquer lugar. Eu tenho as portas abertas, irmãos, em todas as denominações religiosas desse mundo, inclusive na igreja católica. Esses dias eu fui falar, já faz alguns anos, numa reunião de bispos lá no Rio de Janeiro, de bispos católicos, onde tinha padres, freiras, e eu estava ali, irmãos, sabe o que eu falei? O eterno propósito de Deus. Não importa, o Asaf foi ministrar para bispo, tinha até o cardeal Dom João Tempesta estava lá, irmãos, mas ouviu o eterno propósito de Deus, direito, porque Deus me colocou, Deus abriu as portas para eu ir ministrar, e Moisés teve essa visão. Para mim, eu iria ser presbítero da comunidade com muita alegria, mas não era o que Deus tinha para a minha vida, e o meu pastor viu isso com clareza, melhor que eu. Às vezes a gente quer ser uma coisa, mas Deus quer que a gente seja outra coisa, quer que a gente sirva de uma maneira, mas Deus quer que nós sirvamos de outra maneira. Deus coloca do lado de Paulo um cara chamado Lucas. Eu não sei quem Lucas discipulou, deve ter discipulado, mas não aparece na Bíblia, mas mostra Lucas escrevendo, Lucas ali relatando, fazendo pesquisa, escrevendo um evangelho inteiro, por pesquisas que ele fez, escrevendo depois os Atos dos Apóstolos, por ser companheiro de um apóstolo, depois ajudando esse apóstolo a escrever outras coisas importantes. Fez isso, irmãos, era o que Deus queria da vida dele. Ele não foi pai de nenhuma grande igreja, mas tinha uma função, algo que Deus queria, e o líder espiritual tem que aprender a ver isso na vida de cada pessoa, e eu louvo a Deus que foi através dessa aliança com os meus líderes espirituais, que o vaso de barro chamado Asaf, como diz em 2 Coríntios 5:7, que nós temos um tesouro em vaso de barro. Eles tiveram visão para cuidar do vaso de barro. Aleluia. Irmãos, sabe o que é discipulado? É cuidar de um vaso de barro, para que ele não se rache e não perca o tesouro que está lá dentro. Amém? Quarta aliança, aliança com a família, irmãos. Muito mais do que ser um lugar de provisão, proteção e identidade. Esses conceitos eu aprendi na palestra de um querido amigo chamado Igor, o que, André? Igor Miguel, falando para pais lá em Belo Horizonte. Ele trouxe que família é um lugar de provisão, proteção e identidade, que eu concordo muito, mas eu acrescento no livro que Deus me deu para escrever,
Antes de ser isso, provisão, proteção e identidade, a família é um lugar de vida. Sabe por que o diabo milita tanto contra a família, irmãos? Família do jeito de Deus. Família do jeito de Deus é muito simples. Um homem e uma mulher deixam pai e mãe, se unem em algo chamado união matrimonial, casamento, se formam uma só carne e ali nasce vida. Essa é a maneira de Deus para a família. O mundo quer fazer de outras formas de família, mas para nós só importa a maneira que Deus fez. As outras formas fica para o mundo analisar. Na igreja a gente só tem que analisar essa aqui. Família é pai e mãe que gera vida. Vida, 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 vida. A tua família, meu amado, é um lugar de vida. Aleluia. Deus fez para ter vida. A criação do homem tem a ver com a multiplicação constante da vida. E a vida em família é o ambiente perfeito para isso. Glória ao Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu, mas louvo a Deus também pelos filhos que Deus me deu. Ter esse moção agora casado com a Larissa, nossa filha, ter a minha filha Aurora amada que está lá com as crianças, do jeitinho que ela é, irmãos. A Aurora, ela tem uma síndrome, tem muitas deficiências, mas ela é cheia de vida. É ou não é? Quem conhece a Aurora? A Aurora é cheia de vida, irmãos. O André é cheio de vida, não só porque toca o violino, mas tem vida. Essa semana ele estava lá em casa cantando, louvando ao Senhor, mostrando a poesia. Na verdade ele pegou uma poesia do pai e fez uma outra poesia mais bonita ainda. Olha que ousadia! Que ousadia esse cara tem! É pegar a música, tua música favorita, Bernardo, mas ficou mais bonita ainda, né? Que ousadia. Mas sabe por quê, irmãos, que ele fez isso? Porque tem vida, tem vida. A gente pensa que o lar termina em morte. Não, ele começa em vida. Todos vamos morrer, mas a tônica da família é a vida. Dá um glória a Deus, igreja. Aleluia. A tônica da família é a vida. Aleluia. A vida. Glória ao Senhor Jesus, que Ele deu para nós, para cada um, para essa criança linda no seu colo. Isso aí é vida que Deus trouxe. Aleluia. E sabe por que todos nós estamos aqui hoje respirando, irmãos? Porque temos vida. Aleluia. Vida. E Jesus disse assim, ó, e a vida que eu vou dar para vocês não é uma vida qualquer, é vida em abundância. Glorifica a Deus, é vida em abundância. Família não é para viver vida medíocre, irmãos, é vida em abundância. Deus nos deu uma família para ser um lugar cheio de vida em abundância, de alegria. Deus fez, mas também, irmãos, a família é um lugar de bênção. Não é só vida material, física, biológica que nós transmitimos. Tem algo mais. Você que é crente no Senhor Jesus, é um discípulo de Jesus, faz parte dessa comunidade de discípulos de Jesus. Saiba que você é um transmissor de bênção. De bênção. Sabe o que é bênção? É algo, meus amados, que a gente não transmite fisicamente, é algo que vai espiritualmente sobre a vida dos nossos filhos, que vai sobre a vida das nossas filhas, que vai quando nós estamos perto, mas também vai quando estamos longe. E eu senti isso muito na minha casa, porque eu viajo, e muitas vezes estava longe, mas eu sentia que a bênção do Senhor estava sustentando, estava guardando, estava protegendo, mesmo quando houveram adversidades na nossa casa e aconteceram, mas Deus estava no controle. Deus estava no controle, porque tua casa é um lugar de bênção.
E essa consciência, na aliança com a família, irmãos, nós temos que ter a consciência: eu não só gerei vida para o André e para a Aurora, eu gerei bênção sobre eles. Eu lembro principalmente quando a Aurora era pequenininha, depois o André também, eu podia estar no outro lado do mundo, mas eu ligava para abençoar. E depois eles aprenderam a pedir. A Aurora ligava: pai, ora por mim. E uma vez, pelo menos uma vez eu lembro, o André estava nos apertos, ele também disse: pai, ora por mim. Ora por mim. Mas até hoje, irmão, já é casado, não importa, vai ter bênção. O pai te abençoa em nome de Jesus. Toda vez que eu encontro, abençoo, porque a gente vai transmitindo bênção para a próxima geração. Existe uma bênção geracional que Deus quer transmitir de geração em geração, e isso vai através da paternidade, da maternidade, vai pela família, porque Deus disse para Abraão: através de ti serão o quê? Abençoadas todas as famílias da terra. O que isso quer dizer, irmãos? Que há algo que é transferido desde Abraão. A gente não compreende isso, porque nós temos um país que tem 600 anos, 600 e poucos, 625 anos. Não? 525 anos. Vou chamar a Dilma para me ajudar a calcular. ...525 anos, irmãos. Nosso país tem 525 anos. Corrigindo, crianças. O país tem 525 anos. Mas você vai para um lugar como Síria, Damasco, Jerusalém. Essas cidades têm milhares de anos. E um dia estava numa reunião em Damasco, na Síria, lá onde Paulo se converteu, naquela cidade. E eu fui reunir os irmãos lá para um encontro de adoração. E quando uma família chegou, o pastor que estava comigo disse: essa é a família mais antiga de cristãos na Síria. E eu fiquei intrigado para saber que antiguidade era essa. E eu cheguei no fim para essa irmã, que depois tornou-se minha amiga. Perguntei para ela: irmã Narla, há quanto tempo vocês têm registros que vocês são cristãos aqui na Síria? Ela disse: há um pouco mais de 1000 anos. Eles têm registro que a família deles estão ali transmitindo bênção há 1000 anos. E ela é neta de neto, de neto, de neto, de neto, de neto, de neto, de gente que já era crente e transferiu bênção, transferiu o evangelho, transferiu a graça e o amor de Deus. E eu vi isso também na Jordânia, aqueles irmãos que estão na terra dos amonitas há tantos anos, tantos séculos. Ali eles vêm de geração em geração, gerando filhos cristãos, netos cristãos, e a próxima geração eles continuam servos do Senhor. A transferência da bênção do evangelho. Por isso, cuidado, irmãos, nesse mundo materialista. Que tipo de bênção nós estamos transmitindo para a próxima geração? Sabe, uma das minhas alegrias é ministrar essa palavra em lugares como eu ministrei em Londrina há um tempo atrás, e estava sentado no primeiro banco o pai, o filho, o neto e o bisneto, todos servindo ao Senhor, já 4 gerações aqui, já recebendo a transferência de bênção, de vida, meus amados. Isso é algo tremendo, que deve ser o nosso desejo. Meu maior desejo não é transmitir recursos, bens materiais. Eu quero que os meus netos, filhos do André, sejam discípulos de Jesus. E os teus netos vão ser discípulos de Jesus, meu filho. Glória ao Senhor Jesus.
porque a palavra garante isso. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança. Aleluia. Salmo 103, 17 e 18. Então, meu amado, guarde essa aliança com a família, proteja a sua família, proteja o seu casamento. Glória a Deus, proteja diante de Deus, para que Ele seja esse lugar seguro da bênção de Deus. Porque tem muitos casamentos que não se tornam lugar seguro da bênção de Deus. Começa a ser, daí os filhos não conseguem ver a transferência de bênção, não conseguem sentir, porque o que está sendo transferido é outra coisa. Nós temos que ter atenção como discípulos de Jesus, para que na nossa vida, na nossa casa, a bênção de Deus seja clara, e você seja um pai, você seja uma mãe, fácil de ser seguido pelos seus filhos e filhas. Amém. A quinta aliança, concluindo, irmãos, é a aliança que nós temos com o nosso chamado. Então eu já falei da aliança com Deus, aliança com a igreja, a terceira aliança com a liderança. Só a Rosana sabe? A quarta aliança com a família, e a quinta aliança com o chamado. É a aliança que você faz com com o depósito de Deus na tua vida. Quando você aprende que Deus te fez para alguma coisa maravilhosamente grande, sobrenatural, para realizar alguma coisa com a sua vida, com seus dons, com seus talentos, e você começa a direcionar isso na direção de Deus, e tomar alguns cuidados. Primeiro cuidado, santifique o seu chamado a Deus. Santifique, porque a vontade de Deus para convosco é a vossa santificação em tudo. Santifique. Jó diz que ele santificou os seus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos, como pois eu os fixaria numa donzela. Jó fala, ele escreveu isso agora é mais ou menos mesmo, 6.000 anos, viu, irmãos? Jó é mais ou menos 6.000 anos atrás, não vou errar o número, porque eu pesquisei isso. Ele escreveu isso há 6.000 anos, que ele fez uma aliança com os seus olhos, para proteger os seus olhos de ver aquilo que não podia ver, de ficar através dos seus olhos cobiçando o que não podia cobiçar. E a Bíblia diz que a gente peca por causa da nossa cobiça. Isso é coisa que a gente vê, coisa que a gente cheira, coisa que a gente ouve, e a cobiça vai entrando no coração, vai gerando o pecado, porque dá luz à cobiça. Cuidado com o que você está olhando, com o que você está vendo, porque o que você vê, você começa a aprovar. Cuidado, maldito o homem que se condena naquilo que aprova. Cuidado, faça uma aliança com seus olhos e busque a santificação. Segunda coisa, irmãos, quando você santifica, você protege o seu chamado. 1 Coríntios 6,12, Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Cuidado, para que tudo na tua vida traga edificação. Construa um chamado diante de Deus. Construa aquilo que Deus tem te dado para fazer. Irmãos, muitas pessoas, elas vão cuidar de outras vidas. Isso é uma demanda, vão fazer discípulos. Isso é uma demanda para todo o corpo. Todos nós temos que aprender a fazer discípulos. E por que a gente ensina a palavra? Porque a gente escreve para ajudar nessa obra do discipulado da vida da igreja, que nós queremos colaborar com o Espírito Santo em fazer discípulos para Deus. Mas proteja esse chamado,
Proteja o seu testemunho. A aliança com o chamado é quando você protege o seu testemunho. Quando você protege, você prospera o seu chamado. Aleluia. Porque uma coisa protegida, ela consegue crescer corretamente, ela consegue crescer de forma sadia. Um jardim protegido, ele consegue ter flores, consegue ter bons frutos. Um pomar regado diante de Deus, protegido, ele consegue se desenvolver diante do Senhor e ter muitos frutos. Proteja o seu chamado. Glória a Deus. E por último, irmãos, busque unção para o seu chamado. 1 João 2,20 diz: vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A unção no Novo Testamento não é um ato físico, de derramar óleo na cabeça, mas é um ato espiritual, quando o Espírito Santo identifica pessoas, ministério, e as capacita para a realização de alguma obra bem definida por Deus. No tempo de Deus, aonde Deus quer, isso é unção, é você estar sintonizado, capacitado por Deus, para realizar uma determinada obra. E eu senti a unção de Deus sobre a minha vida, e ainda sinto, irmãos, para a realização daquilo que Deus me chamou para fazer. Meu cuidado maior é não perder a sintonia. Esse tem que ser o seu cuidado também. Não perder a sintonia com Deus. Unção não é você cantar assim ou assado. Unção é um homem ou uma mulher que vive na sintonia com Deus. E isso ele vai corrigindo, acertando a sua vida por causa da sintonia com Deus. Não é porque a gente manda, não é por causa de uma demanda de ordenanças, não. Quanto mais a pessoa sintoniza com Deus, mais ele vai vivendo esta unção, essa graça de fazer as coisas de Deus do jeito de Deus, com as ferramentas de Deus, com tudo que Deus dá. Daí tem unção em tudo que você faz. Uma pessoa que tem unção, não é só para cantar, não é só para falar, não. Quando ele oferta com unção, vai com bênção, vai com graça. Quando ele dá carona, a carona é com bênção, com alegria, com vida. Tudo que ele faz, vai fazendo com unção. E a gente sente muito isso no casamento. Quando tem e quando não tem unção. E a gente vai aprendendo a se corrigir, para que sempre tenhamos unção. Isso a gente aprende na paternidade. Criar filhos com unção de Deus é diferente. Unção de Deus é quando você está sintonizado com Deus, e essa sintonia alcança os seus filhos, alcança a sua casa. Está na hora já, está dizendo que está na hora, a criancinha ali está. Então busque a unção de Deus em tudo que você faz.